Olá pessoal, vamos para mais uma aula de hoje e o tema de hoje é sensacional. Hoje nós vamos começar a falar do reino das plantas, beleza? Então, cara, como sempre, eu passo até uma abelhinha aqui. Se segura que a aula de hoje é muito maneira. Então, vamos que vamos, galera. Vou compartilhar aqui, como sempre, a minha tela com vocês, né? Deixa eu só fazer o esquema aqui, beleza? Bom, então estamos vendo aqui, né? A, o nosso slide. Deixa eu subir um pouquinho, que ele já estava aqui mais para frente. Mas vamos que vamos, turma. Então, ó, a aula de hoje vai ser essa daqui, ó. É o primeiro tópico que a gente geralmente fala em botânica mesmo, que é a classificação e a reprodução das plantas. Só que tem um detalhe, galera, para esse vídeo não ficar gigantesco, hoje a gente só vai falar da classificação, né, e das características das plantas. A reprodução das plantas eu vou deixar para a gente falar numa outra videoaula, porque senão esse vídeo aqui vai passar de mais de 2 horas, beleza? Então a gente vai fazer essa divisão aí, e é até legal, cara, a gente fazer isso, porque geralmente no vestibular, quando os caras cobram reprodução de plantas, eles cobram fazendo uma comparação da reprodução de cada grupinho. Tá? Então a gente vendo tudo junto, a gente entende um pouco melhor como é que aconteceu a evolução das plantas no que se refere à reprodução delas, né? Então a gente consegue fazer um comparativo muito legal aí. E aí essa aula eu vou ter que passar num caderninho para vocês, né? Tudo bonitinho lá, beleza? Mas vamos que vamos, galera. Começar então a falar hoje da classificação e da característica das plantas. Sensacional. Vamos que vamos, turma. Começando aqui. Primeira coisa, turma, olha só. A gente sabe que hoje o ancestral das plantas, tá, foi um grupo de algas verdes, beleza? Então, um grupinho de algas verdes deu origem aos 4 grupos de plantas que a gente tem hoje, tá? Que a gente vai ver. São as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, galera, assim como aconteceu no reino animal, né? O reino animal, os animais terrestres surgiram a partir de animais aquáticos. Também foi assim com as plantas, tá? As plantas, elas vieram de um grupo de algas, né? Então, a conquista do ambiente terrestre começou lá com um grupinho de algas verdes que deu origem às plantas, tá? Só um detalhe, esse nome plantas, galera, é um termo que se refere a todos os vegetais, tá? Que tiveram a sua origem evolutiva no ambiente terrestre, beleza? Vegetais é um termo que engloba vários seres vivos que fazem fotossíntese, algas, né? E plantas, tá? É um termo mais geral. Plantas é um termo que se refere aos vegetais que tiveram a sua origem evolutiva no ambiente terrestre, ok? Beleza? Eu gosto de falar disso porque existem plantas aquáticas, tá? Existem plantas aquáticas, mas o ancestral dessas plantas, se é planta, por mais que ela esteja na água hoje, né? O ancestral dessa planta se originou no ambiente terrestre. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o ancestral de todas as plantas é um grupinho de algas verdes, como a gente está vendo aqui. E a gente vai falar exatamente disso, ó, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os 4 grupos de plantas que existem. Beleza? Como eu falei para vocês, galera, então, ó, ocorreu uma passagem, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E aí eu sempre gosto de fazer essa comparação. Turma, ambiente aquático, quais são as vantagens e desvantagens? Ambiente terrestre, quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Olha só, ambiente aquático, óbvio, abundância em água, né? Então, por exemplo, quando o ser vivo está num ambiente aquático, né, um vegetal, né, como a aula de hoje, né? Quando o vegetal está no ambiente aquático, ele corre o menor risco de desidratação. No ambiente terrestre, tem pouca água, então ocorre um risco de desidratação que a gente, em algumas aulas aí para frente, a gente vai falar como as plantas resolveram isso, tá? Mas as plantas apresentam adaptações para evitar a desidratação. A gente vai ver isso. Que adaptações são essas? Beleza? No ambiente aquático, galera, nós temos uma menor luminosidade, né? Conforme a gente vai aumentando a profundidade, né? Descendo na coluna de água, vai penetrando menos luz, né? Então, isso é uma característica que não é tão boa assim, né? No ambiente terrestre, a gente já tem
muita exposição à luz. Então, já é uma vantagem do ambiente terrestre em relação ao ambiente aquático, né? As plantas fazem fotossíntese e precisam de luz. Tranquilo? Na água, eu tenho uma baixa concentração de CO2, né? Eu tenho o CO2 dissolvido na água, mas é uma concentração pequena, né? No ambiente terrestre, eu tenho uma maior concentração de CO2, então seria uma vantagem também do ambiente terrestre em relação ao ambiente aquático. Lembra que o CO2, galera, é muito importante para a fotossíntese, tá? O ambiente aquático, ele facilita a sustentação dos vegetais, sim, até porque, pelo que vocês estudam lá em física, do empuxo, né? Todo o corpo que está submerso, ele sofre uma força chamada de empuxo, que acaba sustentando o corpo do vegetal. O ambiente terrestre tem uma desvantagem, né? A sustentação do vegetal já é mais complicada. E a gente vai ver que as plantas também apresentam, mais para frente a gente vai ver isso, que as plantas apresentam várias adaptações para manter a sustentação do corpo dela. Beleza? O ambiente aquático tem uma vantagem também, ó, facilita a movimentação dos gametas. E no ambiente terrestre, isso é mais difícil, beleza? Mas, de novo, muitas plantas apresentam adaptações no ambiente terrestre que vai o quê? Facilitar a movimentação dos gametas. Galera, as plantas são sensacionais, tá? Elas encontraram, ao longo da evolução, várias adaptações que permitiram ela a superar todas essas dificuldades do ambiente terrestre. Beleza? Show? Então, galerinha, isso aqui é mais uma conversa, né, uma comparação do ambiente aquático para o ambiente terrestre, vantagens e desvantagens dos dois ambientes. Beleza? Tá? Então, vamos que vamos, galerinha. Continuando aqui. Isso aqui é muito importante, ó. Muito, muito importante. Isso aqui é um pouquinho difícil? Tá? Mas a gente vai abordar melhor essa história aqui quando eu falar de reprodução das plantas. Mas olha só, galera. As plantas apresentam um ciclo de vida. Então, toda planta vai apresentar isso, tá, galera? Não importa qual planta você está falando. Se é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Todas as plantas apresentam um ciclo de vida chamado de haplodiplobiôntico, tá? Professor, tem que decorar esse nome aqui, haplodiplobiôntico? Tem, cara. Isso cai no vestibular. Beleza? Mas, cara, o próprio nome do ciclo de vida já explica o que está acontecendo, cara. O que seria um ciclo de vida haplodiplobiôntico? Olha que fácil. Parte da vida da planta ela vai ser haploide, outra parte ela vai ser o quê? Diploide. Então, as plantas elas alternam uma fase de vida onde ela é haploide e uma fase de vida onde ela é o quê? Diploide. Então, é simples, tá? O nome é complicado, mas ele já explica o que está acontecendo. Então, de novo, o que é um ciclo de vida haplodiplobiôntico? As plantas elas alternam uma fase de vida haploide com uma fase de vida diploide, beleza? Isso é o ciclo haplodiplobiôntico. E vamos ver como que acontece essa história aqui, ó. Esse quadrinho é muito importante, tá? Ele é complicadinho, mas a gente vai explicando. Vamos lá, galera. Quando a planta é diploide, olha aqui, ó, 2N, a gente chama ela de esporófito, tá? Então, quando a planta está na sua fase de vida diploide, a gente chama ela de esporófito. Professor, por que tem esse nome, esporófito? Olha que fácil. A planta diploide é chamada de esporófito porque ela produz o quê? Esporos, tá? Então, ó, o esporófito é a planta diploide, ela realiza meiose e produz esporos. Professor, o que é um esporo? Simples, o esporo é uma célula reprodutiva, tá? Que tem a capacidade de sozinha gerar uma planta. Beleza? Então, ó, existem dois tipos de células reprodutivas, né, nos seres vivos como um todo, os esporos e os gametas. Os esporos são células que sozinhas conseguem originar um indivíduo. Um gameta também é uma célula reprodutiva, mas um gameta não tem a capacidade de, por si só, gerar um indivíduo. Pensa na nossa espécie. Um espermatozoide e um óvulo, né? Eles são gametas. Um espermatozoide consegue sozinho gerar uma pessoa? Não. Um óvulo consegue sozinho gerar uma pessoa? Também não, tá? Então, ó, a diferença entre esporos e gametas é exatamente essa que eu falei. As duas são células reprodutivas, mas os esporos conseguem gerar por si só um indivíduo e um gameta, ele precisa se fundir com outro para gerar um indivíduo. Beleza? Então, voltando para o nosso esqueminha aqui. As plantas, então, quando elas são diploide, ó, 2N, elas são chamadas de esporófitos. Por quê? Porque elas produzem esporos por meiose.
Se os esporos são produzidos por meiose, ó, os esporos são N, haploides, beleza? Tá? Lembra que a meiose é um tipo de divisão celular em que o número de cromossomos é dividido ao meio, tá? Pela metade. Então, ó, o esporófito, que é a planta 2N, faz meiose e gera células reprodutivas chamadas de esporos. E os esporos são haploides. O que vai acontecer, galera? Quando esses esporos caírem no ambiente ideal, né, um ambientezinho úmido, né, ideal para ele se desenvolver, ele vai se desenvolver e vai gerar uma nova plantinha. Essa plantinha, ó, ela vai ser haploide, tá vendo? Ó? N, porque ela veio do esporo, tá? Esse esporo começou a se dividir e formou uma plantinha N, tá? Essa plantinha haploide a gente chama de gametófito. Professor, por que a planta haploide é chamada de gametófito? Simples, olha o nome, gametófito, porque ela gera o quê? Gametas, tá? Então a planta haploide, ela é chamada de gametófito porque ela produz gametas, tá? E, galera, ó, os gametas são haploides. Então, ó, o gametófito é haploide e os gametas são haploides. Então, significa que os gametas são produzidos por mitose, tá? Então, o gametófito realiza mitoses e gera o quê? Gametas. O que são gametas? São células reprodutivas que precisam se fundir a outros gametas para gerar um indivíduo, verdade? Então, ó, os gametas vão ser lançados no meio ambiente, eles vão se encontrar, vai acontecer a fecundação, ó, fecundação, e será originado um zigoto, uma célula 2N, que vai começar a se multiplicar e formar o quê? Um esporófito de novo, recomeçando o ciclo. Galera, eu peço para vocês terem muita atenção aqui, porque nas plantas, ó, os gametas são produzidos por mitose, tá? Diferente dos animais. Nos animais, os gametas são produzidos por meiose. Isso aqui não está errado, não, tá? As plantas produzem gametas por mitose. Então, ó, galera, moral da história. Resumindo, vai estar tudo explicado para vocês ali depois, tudo escrito para vocês copiarem. Quando a planta é diploide, ela é chamada de esporófito porque ela produz esporos por meiose. Quando a planta é haploide, né, haploide, a gente chama ela de gametófito porque ela produz gametas por mitose. Beleza? Então, galera, toda planta vai ter essa alternância de fase diploide com fase haploide. Beleza, galera? Foi? E a gente tem que saber disso. Em algumas plantas, uma fase vai durar mais do que a outra, tá? Isso a gente tem que saber muito, cara. Isso é questão, galera, de primeira fase de Enem. De primeira fase de Enem, né? O Enem só tem uma fase, né? Isso é questão de primeira fase de UERJ, tá? Isso é questão de segunda fase de UERJ. Isso é questão de Enem. Então, temos que saber isso daí. Beleza? Tá? Então, ó, tá tudo explicadinho aqui para vocês, tá? Então, ó, como visto anteriormente, as plantas terrestres passam parte de suas vidas como indivíduos haploides e parte como indivíduos diploide. É o ciclo haplodiplobiôntico, né? A planta haploide é chamada de gametófito, pois produz gametas por mitose. Já a planta diploide é chamada de esporófito, pois produz esporos por meiose. Então, galera, tá tudo explicado aí para vocês. Show? Vamos começar a falar dos grupinhos, então. Galera, muito maneiro. Cara, eu vou até dar uma pausa aqui para vocês, tá? Para a gente contar uma historinha legal. Antes de entrar nos grupos. Turma, a maioria das pessoas, tá? Eu não estou falando nem dos estudantes, tá? Eu tô falando das pessoas. Não gostam de planta, tá? Isso acontece na escola, isso acontece na universidade, né? Isso acontece de uma forma geral, tá? As pessoas geralmente não gostam muito de plantas. Por quê, galera? Porque acha a planta muito sem graça. A planta tem gente que nem vê a planta como um ser vivo, tá? Isso é um absurdo, mas a plantinha ela fica paradinha lá, né? Então as pessoas acham sem graça, acham mais legal estudar animal, que se mexe, né? Que faz um monte de coisa. Planta, a galera fala assim, pô, não faz nada o dia inteiro, fica ali paradinha, tadinha, né, cara? Mas, galera, vou ser bem sincero com vocês. É por isso que as plantas são muito, mas muito maneiras. Galera, como a planta ela passa a vida inteira dela parada naquele local, isso que torna as plantas muito fodas, cara. Por quê, professor? Porque, cara, imagina, uma planta ela germinou no localzinho, cresceu, se desenvolveu. Se chegar um predador ali, ela vai conseguir fugir do predador? Ela vai sair correndo do predador? Não. Se tiver batendo muito sol nela ali onde ela germinou, ela tá ali ferrada, um calor desgraçado. Ela vai conseguir sair dali para a sombrinha, para se proteger? Também não.
né? Se tiver muito frio, ela vai conseguir ir para outro local? Também não, né? Então, galera, olha que maneiro. As plantas, elas têm que se virar naquele ambiente onde elas germinaram. E isso que é maneiro. Por quê? Porque elas vão apresentar uma série de adaptações que ela vai conseguir se proteger de animais herbívoros, ela vai conseguir se proteger de frio, ela vai conseguir se proteger de calor, ela vai conseguir se reproduzir com outra planta que está lá na casa do caramba, né? Então as plantas, elas apresentam uma série de estratégias para conseguir sobreviver, né? E eu começo, né? Toda aula eu vou contar uma historinha maneira de plantas para vocês. A historinha dessa aula é muito maneira, galera. Por exemplo, ó, como que muitas plantas se protegem de animais herbívoros, né? Seja um animal mamífero, por exemplo, herbívoro grande, né? Ou seja uma lagartinha pequenininha lá. Galera, que está comendo a folha, né? Da plantinha. As plantas, turma, muitas plantas, elas produzem substâncias químicas, tá? Que quando um animal for comer a folha dela, por exemplo, for comer uma parte dela, essa substância química, cara, vai fazer um animal passar muito mal, né? Então, alguma substância, pode ser uma substância tóxica, pode ser uma substância venenosa, pode ser uma substância que, por exemplo, quando o animal vai comer essa plantinha, essa substância sai rasgando o trato digestório do animal inteiro. Olha que doideira, né? Tudo isso para a planta se proteger, tá? E aí, galera, aqui eu quero que vocês pensem também. Muitos remédios que a gente tem hoje, né, que a gente usa para tratar várias doenças, são feitos à base de plantas. Então, as plantas apresentam uma riqueza bioquímica muito grande. Por que elas apresentam uma riqueza bioquímica muito grande? Cara, para se defender de animal, então elas produzem várias substâncias químicas. Para se defender até de frio, de calor, elas produzem várias substâncias químicas. Então, a riqueza bioquímica das plantas é algo surreal. E muitas dessas substâncias químicas servem como medicamento para a gente, tá? É por isso que a galera fala que a Amazônia, né, cara, tem muitas plantas na Amazônia que nem foram descobertas pelo homem ainda, né? Possivelmente na Amazônia tem várias plantinhas ali que tem a cura de várias doenças nossas hoje, né? Mas que o homem ainda não descobriu essas plantas aí ou não descobriu a substância de algumas plantas, tá? Então, as plantas são sensacionais, cara. Vou dar um exemplo para vocês muito legal. Uma vez, uma universidade brasileira, eu não lembro, tá? Que universidade foi essa, não sei se foi a USP, mas não lembro. Eles fizeram um experimento muito maneiro. Eles pegaram várias plantinhas, tá? Colocaram uma estufa, né? Plantas da mesma espécie, iguaizinhas, tá? Numa estufa. E com todas as condições que elas precisavam para se desenvolver. Água, luminosidade, a terra tinha vários nutrientes, elas estavam plantadas, né? Então, tinha tudo ali. As plantinhas se desenvolveram, cresceram numa boa, né? Todos os dias os cientistas iam lá, analisavam as substâncias químicas que as plantinhas estavam produzindo nas folhas. Cara, tudo normal, tudo na boa. O que os caras fizeram? Olha que maneiro. Eles gravaram o som, pegaram um microfone, cara, muito potente, né? Bem pequenininho, mas muito potente, e gravaram o som de uma lagarta comendo uma folha, tá? Olha a história que maneira. E aí, cara, o que eles fizeram? Gravaram esse som, colocaram caixas de som na estufa onde as plantas estavam se desenvolvendo e jogaram esse som em cima das plantas, tá? O som de uma lagarta comendo uma folha. E aí eles deixaram aquele som ali em cima da planta, cara, por algumas horas. Quando os cientistas entraram na estufa e começaram a analisar o que as plantas estavam produzindo nas folhas, cara, pasmem, só com som, tá, cara? As plantas estavam produzindo nas folhas substâncias anti-herbivoria. O que é isso? Substâncias que quando uma lagarta fosse comer a folha dela, ela teria o seu trato digestório todo rasgado por essa substância. Então, olha que doideira. E isso acontece, turma. As plantas, muitas vezes, conseguem diferenciar sons diferentes. E como que isso acontece? Ninguém sabe. Mas esse experimento mostrou que uma planta consegue se proteger de um herbívoro de acordo com o som que ele está emitindo, por exemplo, de mastigar uma folha. Olha que doideira, tá? Então, como que as plantas não são maneiras, né? E é muita coisa que a gente não entende, galera. Tá? É uma forma de vida muito diferente das outras, tá? E é sensacional. Cara, não, eu, por exemplo, comecei a gostar muito de plantas quando eu comecei a ler muito dessas histórias, né? De como que as plantas, quais são as estratégias que as plantas fazem para viver no ambiente que elas vivem.
tá? Então, essa foi só uma história, para vocês terem uma ideia, tá? Então, você já começa a imaginar aí, ó, por exemplo, através dessa história, que aquele negocinho que a gente ouve, que nossos avós conversavam com as plantas de manhã, botava musiquinha para planta, né, cara? Você vê que essa parada não é tão absurda, né? Porque as plantas conseguem diferenciar sons diferentes. Surreal, cara. Muito, muito maneiro. E aí você começa a se interessar pelas plantas, né? Espero ter despertado com essa primeira história, vão ter várias, uma curiosidade de vocês aí no estudo das plantas, beleza? Então vamos que vamos, senão essa aqui vai virar uma aula de história de planta, mas toda aula eu vou soltar uma historinha dessa, beleza? Vamos que vamos estudar então os grupinhos de plantas lá. Vamos começar pelas briófitas. Galera, olha só. Primeiro, as briófitas, elas são representadas pelos musgos. Acho que todo mundo já viu um musguinho, né, crescendo num tronco de uma árvore, por exemplo, né? Olha essa fotinha aqui, ó, um musguinho. Poucas pessoas viram isso, mas é bem comum, tá? Não é tão raro. As briófitas também são representadas pelas hepáticas, que são essas plantinhas, né? Pequenininhas também, que vocês estão vendo aqui, mas que parece que já tem uma folhinha maior, né? Mais larguinha, né? E um grupinho de briófitas que muitas pessoas não conhecem, né? Esse já é mais difícil de ver mesmo, que são os antóceros, tá? São essas plantinhas aqui, tá? Mas as briófitas mais famosas são os musgos, beleza? E o que eu quero que vocês imaginem, galera? As briófitas, antes de passar para cá, vamos lá. As briófitas, galera, elas foram o primeiro grupo de plantas a começar a conquistar um ambiente terrestre. Tá? Então, elas estão ali iniciando a colonização do ambiente terrestre. Então, elas foram as primeiras a conquistarem um ambiente terrestre lá, a chegar e se adaptar nesse ambiente terrestre. Beleza? Então, o que eu quero que vocês pensem? Ainda são plantas muito simples, né? Porque elas estão ali no comecinho, né, da conquista do ambiente terrestre. Então, cara, a gente vai ver várias características aí das briófitas, e vocês vão ver que são plantinhas ainda que têm características muito primitivas, muito simples, porque elas estão ali no começo da conquista do ambiente terrestre. Mas elas são muito legais, graças a elas nós temos, ó, essa diversidade toda de plantas, por exemplo, que você está vendo aí atrás de mim, né? Mas vamos lá, galera. Principais características das briófitas. Isso todo mundo tem que saber, beleza? Olha só, turma. São plantas muito simples, como eu falei para vocês, que não têm folhas, caules e raízes verdadeiros. A gente vai entender isso daqui a algumas aulas, tá? Para eu chamar o órgão de uma planta de folha, caule e raiz, tem que ter vasos condutores de seiva, tá? As briófitas são plantas tão simples, mas tão simples, que elas nem têm vasos condutores de seiva. A gente vai ver que daqui a pouquinho a gente vai ver essa característica aqui. Então, como elas não têm vasos condutores de seiva, a gente não pode falar que elas apresentam folhas, caules e raízes verdadeiros. São órgãos que, na verdade, parecem com folhas, caules e raízes. Tranquilo? Outra característica, como eu falei para vocês, não apresentam vasos condutores de seiva. Então, as briófitas não... Isso, galera, cai em qualquer prova. Não podemos deixar de saber disso. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Ou seja, o transporte de água e sais minerais é feito uma célula de cada vez, né? A gente chama, é um processo de difusão. Uma célula vai passando para outra célula, né? Então é um transporte bem lento, tá? Bem lento do transporte de seiva da plantinha aí, porque ela não tem vasos condutores de seiva. Uma consequência disso daqui, ó, a ausência de vasos condutores de seiva, uma consequência disso é isso aqui, ó. Pelo fato das briófitas não apresentarem vasos condutores de seiva, elas apresentam um crescimento muito limitado. Toda briófita, galera, é muito pequenininha, cara. Você pega um musguinho, você nunca viu um musgo gigante, né? Toda briófita tem alguns centímetros de altura, cara. Elas são muito pequenininhas. Mas por quê, professor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Galera, imagina uma planta tirando a água e sais minerais do solo e levando uma célulazinha de cada vez até chegar lá em cima, né, da plantinha. É um transporte muito lento. Então, o que acontece? Se uma briófita, por exemplo, tivesse 1 metro, 2 metros de altura, não ia dar tempo do nutriente chegar lá para nutrir aquelas partes que estão lá em cima, né? Então, qual é a moral da história? As briófitas são muito pequenininhas porque elas não apresentam vasos condutores de seiva. O transporte de nutrientes é feito de forma muito lenta nessas plantas, beleza?
Importantíssimo, galera. A fase que mais predomina nas briófitas, que mais dura nos musguinhos, né, nas briófitas como um todo, é a fase haploide, como a gente viu, ó, é a fase de gametófito. É a fase que mais dura nas briófitas, é a fase de gametófito. Temos que saber disso. Professor, vai ter a fase de esporófito? Vai, a gente vai ver isso na próxima aula só. Mas é uma fase mais rápida, mais efêmera, né? Ela passa muito rápido. A fase que mais dura é o gametófito. Beleza? E a gente vai ver muito isso aqui também na próxima videoaula, que toda briófita, galera, ou praticamente todas as briófitas, é claro que existem exceções, mas praticamente todas as briófitas dependem muito de água para reprodução. Por que elas precisam de água para reprodução? Porque o gameta masculino dessas plantas, o gameta masculino é flagelado, então ele tem que nadar até o gameta feminino. Se não tiver água, o gameta masculino não consegue nadar até o gameta feminino. É por isso que a gente sempre encontra os musguinhos, por exemplo, crescendo em locais úmidos. Você não vai ver um musgo, por exemplo, é muito difícil você ver um musgo crescendo em um local completamente seco, tá? Porque para a reprodução dos musgos tem que ter água, porque o gameta masculino ele é o quê? Flagelado. Beleza? Então, por exemplo, você tem um musguinho lá no teu vasinho de planta e você gosta muito dele, né? Ele faz o seu vasinho de planta ficar todo bonitinho lá, parece, né, uma graminha, não é grama, tá? Mas parece um gramadinho assim, né? Em cima do vasinho de planta. Cara, todo dia você tem que ir lá molhar ali um pouquinho, as briófitas dependem muito de água, tá? Beleza? Tá? Mas cuidado, musgo não é grama. Parece, né, um tapetinho assim, mas é musgo, tá? Grama já é outro grupo de planta que a gente vai ver. Beleza? Mas vamos que vamos. Então, ó, isso aqui é só um desenho de um musguinho, né? Falando que ele não tem folhas verdadeiras. Então a gente chama de filóide, porque não é uma folha verdadeira, porque não tem vasos condutores de seiva. Não tem caule verdadeiro, então a gente chama de cauloide, né? Enfim, não tem raízes verdadeiras, então a gente não chama aquilo de raiz, a gente chama de rizoide. Tá? Um detalhezinho aí. Show? Segundo grupo de plantas que a gente vai ver hoje, são 4, tá? Vamos falar das pteridófitas. Galera, as pteridófitas, elas já surgem no ambiente terrestre logo depois das briófitas, tá? Então a gente vai ver que já é uma plantinha, né? As pteridófitas são plantinhas que apresentam adaptações mais importantes para viver no ambiente terrestre. A gente vai ver isso, beleza? Então vamos que vamos. Quem são as pteridófitas? Pô, galera, quem nunca viu uma samambaia na vida, né? A samambaia é uma pteridófita. É a pteridófita mais conhecida no mundo inteiro, tá? Então, ó, samambaias são pteridófitas. Olha que bonitinho, né? Samambaias são lindas, né? Samambaia-açu. Cara, o samambaia-açu, vocês já devem ter visto isso. Parece uma samambaia que é do tamanho de uma árvore. Pode chegar a 2, 3 metros de altura, até mais, tá? Mas, né? Já uma árvore que parece uma samambaia gigantesca. Aí você já começa a pensar, pô, se eu tenho pteridófitas já grandes, né, como samambaia-açu, por exemplo, então as pteridófitas devem ter vasos condutores de seiva. Perfeito, né? Para quem vê isso na cabeça, show de bola. Mas vamos lá, a gente vai discutir isso daqui a pouco. As avencas, ó, essas plantinhas aqui, muito comum, também são pteridófitas, fazem parte desse grupo. Os chifres de veado, olha que planta bonita, galera. Essa planta aqui é sensacional. Eu até comprei uma plantinha dessa aí para mim esses dias. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ela tá ali em cima, tá vendo? Ver se consegue ver. Ela tá ali, penduradinha, bonitinha, né? Voltando, né? Os chifres de veado, né? Olha que planta maneira, cara. E elas têm esse nome, chifres de veado, porque olha a folha dela, cara. Olha que folha bonita, né? Ela realmente parece um chifre de um veado, né? Então, cara, sensacional essa planta, tá? Para quem tem essa planta em casa, por exemplo, uma parede ou penduradinha assim, show de bola. Fica muito bonito, tá? Então, chifres de veado são pteridófitas. Cavalinha, ó, essa plantinha aqui, galera, é uma planta medicinal. Não é tão comum você ver essas plantinhas na rua, assim, por exemplo, né? Mas essa plantinha aqui é uma planta medicinal. Geralmente a galera faz chá de cavalinha para tirar retenção de líquido no corpo, né? Então, para urinar mais, quando está muito retido de água, né? Faz um chá de cavalinha que ajuda você a eliminar o excesso de água do teu corpo. Né? Muitas pessoas se importam com isso, né? Porque quando você fica com muita retenção de água no corpo,
você parece que tá mais gordinho, assim, sabe? Então, a cavalinha é uma planta medicinal aí. Legal para isso. Show? Legal. Olha que curiosidade, turma. Toda vez que você vê isso aqui, ó, toda pteridófita, a folhinha dela nasce enroladinha, assim, ó. Tá vendo? Enroladinha assim, ó. A gente chama isso de báculo, tá? Olha o nomezinho aqui, ó. Toda folhinha de pteridófita nasce assim. Então, sempre que você vê uma plantinha que a folhinha está crescendo enroladinha assim, é uma pteridófita, tá? Esse nome aqui, ó, báculo, é uma alusão, né, ao cajado lá que os papas usavam antigamente, ó. Esse cajado aqui era o báculo. Aí tá vendo aqui que na pontinha fazia uma voltinha? Então, é igualzinho aqui a folhinha, tá? Para quem viu o Cavaleiro dos Zodíacos, né, desenho raiz. Mano. Não é Pokémon, não. Não, aqui, ó. Quem viu o Cavaleiro dos Zodíacos, a Saori tinha um báculo lá. Desenho raiz, né, mano? Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball. Isso é desenho, né, mano? Mas vamos que vamos. Olha só, galera. Principais características das pteridófitas. Isso aqui todo mundo tem que saber para prova. Tá, galera? Olha só. Ó, isso aqui, né, na verdade, eu até mudaria um pouquinho, tá? Mas eu não botaria assim, ó, primeiro grupo de plantas realmente adaptadas ao ambiente terrestre. Eu mudaria isso daí, tá? Esse slide eu fiz um tempo, eu teria que dar uma revisada nele. Mas olha só, é um grupo de plantas, a gente deve, né, substituir essa frase aqui. É um grupo de plantas um pouco mais adaptado ao ambiente terrestre do que as briófitas, tá? Mas elas já são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas a gente vai ver que ela depende um pouquinho de água ainda. A gente vai ver daqui a pouquinho isso daí, tá? Mas é um grupo de plantas que apresenta mais adaptações para viver no ambiente terrestre do que as briófitas. Vamos lá. Primeiro grupo de plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Pô, a gente viu, cara, que tem pteridófitas aí, o samambaiaçu, que atinge 2, 3 metros de altura. Então, se a planta já consegue crescer, significa que ela já tem vasos condutores de seiva. Ela já consegue transportar os nutrientes do solo com muito mais eficiência para as partes aéreas. Show? Então, vasos condutores de seiva. Ainda são bastante dependentes de água, tá? E eu vou falar para vocês, não está escrito aqui, mas depois vocês completem no caderninho aí, por que elas são dependentes de água? Porque o gameta masculino ainda é flagelado. Então, galera, quando as pteridófitas se reproduzem, né, elas geram gametas, tá, masculinos. Esse gameta masculino ele tem flagelozinho. Então, ele precisa de água para nadar até o gameta feminino. Moral da história, dependem de água. Geralmente, galera, a gente encontra também as samambaias, né, as pteridófitas como um todo, em ambientes um pouco mais úmidos também, em ambientes mais sombreados, né? Muito comum a gente, né, encontrar as samambaias, as pteridófitas como um todo nesse tipo de ambiente. Beleza? Porque elas precisam de água, principalmente para se reproduzir. Beleza? E importantíssimo nós sabermos aqui também, ó, é o primeiro grupo de plantas a apresentar a fase diploide predominante, a fase esporofítica, né? Lembra que a gente viu no comecinho da aula. Então, lembra, assim como todas as plantas, vai ter as duas fases, gametófito e esporófito. Qual que dura mais nas samambaias, nas pteridófitas? A fase diploide, a fase esporofítica. Show de bola? Então, olha que maneiro o que as pteridófitas trouxeram na história evolutiva das plantas. Elas trouxeram os vasos condutores de seiva e a fase esporofítica predominante. Então, foram duas características muito importantes para as plantas conquistarem um ambiente terrestre. Quer dizer, continuar a conquistar um ambiente terrestre. Beleza? Então, vamos que vamos. Próximo grupo de plantas, galera. Essas aqui também são muito maneiras, tá? São as gimnospermas, tá? É outro grupinho de plantas. E olha só, turma, gimnosperma é um termo que significa, né? Ao pé da letra, significa semente nua, né? Notem que já surgiu uma palavrinha aqui, ó, semente, que a gente não ouviu antes. Isso é importante, tá? Mas vamos lá começar a falar das gimnospermas, que ao pé da letra significa semente nua. Nós vamos entender por que desse nome. Mas vamos lá. Primeiro, quem são as gimnospermas? Olha só, turma, as gimnospermas mais famosas que existem são os pinheiros, tá? Então, todo pinheirinho é uma gimnosperma, né? Inclusive aquele pinheirinho de Natal que a gente vê aí, tá? Pinheiros, como todo, gimnospermas. Os ciprestes, tá? Isso aqui é usado muito em ornamentação de
de condomínio, devem ter visto isso. Às vezes na entrada do condomínio tem lá alguns pezinhos de ciprestes, né? Fica realmente bonito, né? As sequoias, galera, já vou mostrar foto de sequoia para vocês. É surreal. As sequoias são as árvores, são as maiores plantas do mundo, cara. Eu vou mostrar fotos para vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver que parada maneira. As sequoias, elas podem atingir mais de 100 metros de altura. Sem noção do que são, do que é 100 metros. É muita coisa, tá? Então, sequoias e araucárias. Então, aqui no Brasil, ó, nós temos um bioma, né, que é a mata de araucária. Fica mais no sul do Brasil, né? Quer dizer, fica no sul do Brasil. E as araucárias são árvores muito famosas e importantes para o nosso país, tá? Quem mora aqui em Petrópolis, né? Por aqui a gente encontra algumas araucárias também, tá? Até por causa do clima, né? Como Petrópolis é um pouco mais tá um pouco mais alto aí, ao nível do mar, em relação ao nível do mar, é um ambiente ideal para elas se reproduzirem por causa do frio, então elas gostam muito desse clima aí, beleza? Mas vamos lá. Olha as sequoias. Galera, eu não sei se vocês estão entendendo essa imagem aqui, mas ó, aqui tem uma casa e aqui está começando o tronco da sequoia. Então olha que gigantesca essas árvores aqui, né? Então aqui você vê que a casa, né, é uma casa relativamente grande, a árvore nem começou ainda. Cara, para você dar a volta nessa árvore aqui, ó, pode ter certeza aí, precisa de umas 30, 50 pessoas para conseguir abraçar essa árvore aí, porque a árvore é muito, muito grande, tá? Tem mais imagens aqui, ó. Isso aqui é uma sequoia vista, né, de baixo para cima, tá vendo a folhinha dela lá em cima, tá? Isso aqui foi uma sequoia que caiu numa rua, ó. Cara, como é que vai tirar uma árvore desse tamanho, né? É difícil. Então os caras fizeram até um negocinho legal, ó. A sequoia caiu no meio da estrada, eles fizeram um túnelzinho aqui, ó, para os carros passarem. Maneiro, né? E galera, falam não, né? Isso é verdade. Lá na Califórnia existe um parque só de sequoias. Falam que é surreal. O parque inteiro são essas árvores gigantescas aqui. Falam que você se sente, cara, uma formiga andando aí nesse parque. Eu nunca fui, tenho muita vontade de ir. Mas é um parque nacional lá cheio de sequoias. Falam que é surreal. Infelizmente, a gente não tem essas árvores no Brasil, tá? Isso aqui é muito típico da da América do Norte, tá? Canadá a gente encontra muito também essas árvores aqui, beleza? Então, árvore típica da América do Norte aí. Show? Então vamos lá. Continuando aqui, galera. Então, as sequoias aí, show de bola. As araucárias, ó, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, vocês já viram isso daqui. Devem ter visto em algum local, ó. Ali na rua do Museu Imperial, a gente encontra uma araucária gigantesca, tá? As araucárias são árvores muito fáceis de serem identificadas, né? Ela tem esse tronco aqui, ó, né? Que é lisinho, não tem nenhuma folha, e lá em cima começa a ter vários galhos assim, ó, curvados, formando folhas, né? Com folhas na ponta. Então é muito característico isso das araucárias, beleza? Cara, uma planta sensacional, tá? Chamada de ginkgo biloba. Ó, o nome tá escrito errado aqui, tá, turma? Ó, nome de espécie, tá binomial, tá? Mas, ó, o segundo nomezinho em letra minúscula, tá? Esse B não é maiúsculo, beleza? E deveria estar em itálico, lembra disso nas aulas de taxonomia, ou, né, sublinhado. Mas beleza. Essa plantinha aqui, ó, chamada de ginkgo biloba, cara, é uma planta muito maneira, tá? A história dela é sensacional. É uma planta com um potencial medicinal muito grande, tá? Você pega aí, por exemplo, pergunta para o seu avô, para sua avó, né? Ou para a galera aí mais antiga aí da tua família, se eles já tomaram chá de ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba, galera, é uma plantinha medicinal comprovada, tá? Cientificamente, os efeitos dela, que é muito boa para memória, tá? Então, é muito comum você ver a galera que é mais idosa aí fazendo chazinho de ginkgo biloba. Muito bom para memória. Pra gente seria muito bom também, tá, galera? A gente tá fazendo vestibular aí, não vai te fazer mal isso, né? Você vai no Mundo Verde, por exemplo, né? Essas lojinhas que vendem chá, pede um chazinho lá de ginkgo biloba, tá? Aí vai vir um saquinho assim com umas folhinhas secas, você faz um chazinho daquilo, né? É legal, cara, né? E olha que história maneira, turma. Lá em taxonomia, vocês aprendem que, ó, toda espécie tem um nome binomial. Aqui tá escrito errado, tá? Mas, ó, tem dois nomezinhos. O primeiro nome, o primeiro termo, significa
o gênero que essa espécie está incluída, tá? Então, por exemplo, ó, a espécie Ginkgo biloba está dentro do gênero Ginkgo, beleza? Galera, a única espécie de plantas, né? A única espécie que existe hoje do gênero Ginkgo é o Ginkgo biloba. Todas as outras espécies desse gênero morreram, né? Quer dizer, morreram não, entraram em extinção. Tá? Então, o que acontece? A única espécie de ginkgo que a gente tem hoje é o Ginkgo biloba. E essa história é muito legal, por quê? Porque foram os monges, cara. Olha que história foda. Foram os monges que já naquela época, já ligados, há muito tempo atrás, né? Eles já estavam ligados nesse poder medicinal do Ginkgo biloba. Foram os monges que preservaram essas árvores aí, essas plantas, e não deixaram elas entrar em extinção. Então, cultivaram o Ginkgo biloba. Possivelmente, se não fosse os monges, essa plantinha não estaria mais aqui, já teria entrado em extinção, tá? Mas é uma plantinha, ó, muito legal. E ela é bonita, olha só, turma. A folhinha dela parece um leque, ó, tá vendo? Um lequezinho assim. Muito bonita. É uma árvore grande, como vocês estão vendo. Quando essas folhinhas lá vão cair, elas ficam todas amarelinhas, ó. Aí a árvore fica toda amarela assim. Cara, é muito bonita. Uma vez eu vi um ginkgo biloba pessoalmente na minha vida. Foi numa viagem que eu fiz com a faculdade. Aí a gente foi no museu. Essa planta não se adapta muito bem ao clima do Brasil, né? Mas tinha um museu lá de plantas em São Paulo que a gente foi. E aí o cara plantou lá um pezinho de ginkgo biloba. Tadinho, ele não estava muito bem, né? Porque não é o clima ideal para ele. Mas caraca, tirei até foto com o ginkgo biloba. Que planta maneira. Vamos que vamos, galera. Continuando aqui. Tá, muito importante agora para o vestibular. As principais características das gimnospermas, galera, olha só. São plantas que apresentam vasos condutores de seiva, né? E a gente viu que isso não é uma invenção das gimnospermas. Quem veio com essa novidade evolutiva foram os pteridófitas, tá? Apresentam vasos condutores de seiva. A fase que mais predomina é a fase esporofítica, a fase diploide. Isso não é uma novidade evolutiva. A gente viu que as pteridófitas já faziam isso, né? Já tinham essas características. Mas olha que característica importante que as gimnospermas trouxeram para as plantas. É o primeiro grupo de plantas, galera, a apresentarem sementes. Então, cuidado, nem toda planta tem semente. Briófita não tem semente, pteridófita não tem semente. O único grupo, quer dizer, o primeiro grupo de plantas a inventar a semente foram as gimnospermas, tá? Então, ó, primeiras plantas a apresentarem sementes. Mas muito importante eu falar isso agora, né? Porque eu vou daqui a pouquinho falar de uma coisa também. Então, olha só. Por mais que essas plantas apresentam sementes, a semente não fica envolvida por um fruto, tá? A semente não fica dentro de um fruto. Beleza? É por isso que gimnosperma significa, ao pé da letra, semente nua. Porque por mais que elas tenham semente, a semente não fica dentro de um fruto, tá? Então o nome vem daí, semente nua, tá? A semente, a planta gera semente e ela fica lá exposta no ambiente, tá? E aí, galera, as gimnospermas, vou mostrar a foto aqui para vocês também, a gente vai ver muito isso na próxima videoaula, que elas apresentam, ó, só tem que ter cuidado com esse nome, flores. Alguns autores chamam de flores, eu prefiro falar de estruturas reprodutivas, tá? Mas alguns autores colocam isso, dão o nome de flores. Eu prefiro dar esse nome de flores só para o próximo grupo que a gente vai ver. Eu, numa prova, colocaria, ó, as gimnospermas apresentam estruturas reprodutivas bem resistentes, chamadas de estróbilos. Já vou mostrar a foto para vocês, tá? Que popularmente é conhecido como pinha. Sabe aquela pinha de Natal que a gente usa para enfeitar a mesa? Aquilo ali é um órgão reprodutivo das gimnospermas. A gente vai entender isso na próxima aula, na próxima videoaula. Beleza? E vocês sabem, quem já viu uma pinha, vou mostrar a foto para vocês ali. As pinhas não são coloridas, não são cheirosas, né? Não tem nem cheiro nem nada. Então, assim, não atrai nenhum inseto aquilo ali, tá? Beleza? Mas, por enquanto, o que nós temos que saber? Que as gimnospermas apresentam estruturas reprodutivas cientificamente chamadas de estróbilos, popularmente chamadas de pinha, tá? É isso aqui, galera, ó. Todo mundo já viu isso aqui como enfeite de Natal, tá? Isso aqui é um estróbilo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Então, essa é pinha, a gente chama isso popularmente de pinha. As sementes, a gente vai ver isso na próxima videoaula, relaxa. As sementes das gimnospermas ficam aqui, ó, meio que apoiada nessas escaminhas aqui, ó. Fica em cima dessas escaminhas aqui da pinha,
É isso. Beleza? Ó, olha aqui, ó, araucária, a semente da araucária, a gente chama de pinhão, né? Então, pinhão, a gente também come, é comestível isso aqui, né? Mas a gente come muito no final de ano, geralmente, né? Nas festas de final de ano. O pinhão é a semente da araucária, tá? Beleza? E, galera, para a gente fechar a aula de hoje, o último grupinho de plantas, essas são muito sinistras, tá? São as angiospermas. Por que o professor está falando que essas plantas são muito sinistras? Porque, cara, elas apresentam características tão importantes para a conquista do ambiente terrestre, mas tão importantes para a conquista do ambiente terrestre, para o desenvolvimento delas no ambiente terrestre, que elas representam o grupo de plantas com maior diversidade de plantas do planeta. Beleza? Então, galera, a maioria das plantas que você está olhando agora pela janela da tua casa, que você está vendo aqui atrás no vídeo, a grande maioria são angiospermas. Tá? Então, elas apresentam características muito importantes para viverem muito bem no ambiente terrestre. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá falar um pouquinho delas. Ó, olha que legal. Angiospermas são todas as plantas que apresentam flores e frutos em alguma etapa da sua vida. Tá? Então, aqui nós temos uma plantinha, ó, amarelinha. Essa planta aqui é sensacional, que eu tenho até cultivada no meu vaso aqui, só que ela não está florescendo ainda, né? Já está com os botõezinhos ali. É o manacá da serra. Tá vendo? Ó? Então, toda plantinha que você vê que tem flor, né, e fruto, são angiospermas, tá? Ou seja, a maioria das plantas. Mas muito cuidado, porque olha só, quando a gente fala de flor, né, quando eu falo para vocês flor, você já imagina uma coisa assim, colorida, bonita, né? Nem sempre, tá? Nem sempre uma flor é coloridona, bonitona, né, cara? Cheirosa, nada disso. Às vezes, cara, a flor pode ser muito sem gracinha, tá? E você nem sabe que aquilo é uma flor. Quer ver um exemplo? Grama é uma angiosperma. Mas, por exemplo, então você está falando que grama tem flor e fruto? Tem. Sabe qual é a flor da grama? Às vezes você está andando na grama, você vê uns negocinhos assim, ó, parece um pauzinho assim, com uma anteninha. Assim, ó, vou tentar desenhar aqui para vocês verem. Você vê uns trocinhos assim, ó, saindo da grama, né? Opa, peraí. Um negocinho assim, parecendo um Yzinho saindo da grama. E aí tem várias bolinhas assim, ó. Essas bolinhas que tem ali, cara, isso aqui é pretinho, tá? Essas bolinhas que tem ali são as flores, tá? Então, nem sempre uma flor é colorida, cheirosa, bonitona. Uma flor pode ser uma coisa bem mais sem graça do que você imagina, tá? Por exemplo, aqui nas graminhas. Show? Mas tem flor, tem fruto, angiosperma. Professor, grama tem fruto também? Tem. A gente vai ver, calma que a gente vai ver na próxima aula essas paradas aí. Beleza? Mas, galera, olha que legal, cara. A gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Na aula de reprodução. A gente vai falar da reprodução de todas as plantas. Cara, vocês vão ver que as angiospermas, elas são muito espertas, cara. Elas apresentam essa cor maneira, muitas delas, né? Esse cheiro legal nas flores aí, isso tudo para chamar a atenção de insetos. Calma que a gente vai discutir muito isso. E a gente vai ver como que as plantas são inteligentes, cara. O que elas fazem é surreal. Deixa a próxima aula que a gente vai ver isso com calma. Tá? Mas vamos lá, galera. Principais características das angiospermas. Olha só, as angiospermas são plantas que têm tudo o que as outras plantas já inventaram. Então elas têm vasos condutores de seiva. Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Elas apresentam vasos condutores de seiva, então são vascularizadas. A fase que predomina é a fase esporofítica, é a fase diploide. Apresentam sementes, né, igual as gimnospermas. Isso aqui foi inventado nas gimnospermas. Porém, o que as angiospermas inventaram, de novo, foram o quê? Os frutos e as flores. Beleza? Galera, as angiospermas têm semente? Tem. Mas a semente ela vai estar dentro de um fruto. Beleza? E isso é uma característica sensacional. Por quê? Porque o fruto vai ajudar a dispersar essa semente. Por exemplo, olha como é que uma plantinha é esperta. Ela forma um frutinho, uma angiosperma, né, que eu quero dizer. Ela forma um frutinho docinho, bonitinho, você vê, caraca, coloridinho, tudo para chamar a atenção de um animal. Né? Um animal vai lá, a planta fala assim, vem aqui, bobinho, olha que legal que eu tenho aqui para você. Forma o frutinho lá com a semente lá dentro. Né? O animal vai estar se dando bem, vai lá comer a plantinha, o fruto, né? Come o fruto e engole a semente. Turma, a semente ela é toda protegida para ela não ser digerida pelo trato digestório do animal, né?
E aí o que acontece? O animalzinho, quando for fazer o cocôzinho dele lá, a sementinha vai sair pelas fezes do animal, né? E aí, galera, o que acontece? É assim que a planta vai começar a se multiplicar pelo ambiente terrestre. Olha que sensacional. Olha como é que as plantas usam os animais. Cara, olha que mudança de visão, né, cara? A gente sempre pensa que os animais usam as plantas. Não, cara, as plantas usam os animais, inclusive a gente, tá? Para se reproduzir, ó, para dispersar suas sementes. Olha que doideira, tá? A gente vai falar também disso na próxima aula, tá? Aguardem. As flores das angiospermas são mais complexas, né? É mais complexo do que o estróbilo, por exemplo, tá? Podendo ter coloração para chamar um animalzinho polinizador, podendo ter odor. Cara, quem nunca ouviu falar daquela planta chamada dama da noite, que libera aquele cheiro muito bom à noite para atrair o polinizador dela, né? Então as plantas, essas flores aí podem ser bem complexas, apresentando flores, apresentando cores e odores, beleza? Para atração de animais. E eu fecho a nossa aula de hoje com esse esqueminha, cara, isso sempre cai em prova. Todas as provas, quando o cara quer botar botânica, ele pensa nisso. Ah, vou botar botânica. Imagina o cara tá fazendo a prova do Enem. Ah, eu quero cobrar botânica. O cara vai pensar nisso, pode ter certeza. Isso aqui, galera, é um resumo de toda a aula de hoje. E cai na prova. Isso aqui é um cladograma, né? A história evolutiva das plantas. Ó, como eu falei para vocês no comecinho da aula, o ancestral de todas as plantas é o quê? Uma alga verde. Aqui nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Então, ó, aqui surgiu os vasos condutores de seiva e fase esporofítica predominante. Então, ó, daqui para frente, todo mundo tem vasos condutores de seiva e a fase que mais predomina é a fase diploide. Então, ó, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui na história evolutiva surge a semente. Então, daqui para frente, todo mundo tem semente. Gimnosperma e angiosperma tem semente. E aqui na história evolutiva surgem os frutos. Quem então daqui para frente só tem as angiospermas, tem frutos. Beleza? Tá? Ah, eu queria só mostrar mais um negocinho para vocês, para a gente ficar mais malandro em prova de vestibular. Então, olha só, turma. A gente viu os 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Ó, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, a gente chama de traqueófitas. O que significa esse nome, professor? Traqueófitas. São plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Tá? Então, quem tem vasos condutores de seiva? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. A gente chama elas de traqueófitas por causa disso. Gimnosperma e angiosperma são plantas que, como a gente viu, apresentam sementes. As plantas que apresentam sementes são chamadas de espermatófitas ou fanerógamas. Eu prefiro o termo mais recente, que é espermatófita. Beleza? Tá? Então, gimnosperma e angiosperma são chamadas de espermatófita. Tranquilo? Beleza? Então, está escrito para vocês aqui, ó, traqueófitas, plantas vasculares, vasos condutores de seiva. Espermatófita ou fanerógamas, plantas com flores, frutos, sementes. Tá? Então, espermatófitas ou fanerógamas são as plantas com sementes. Beleza, galera? Cara, essa aula ficou um pouquinho grande, né? Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Nossa aula de hoje é isso. Muita atenção nisso daqui, ó. Sempre cai. Qualquer dúvida é só perguntar, deixar aí nos comentários ou perguntar WhatsApp, Google Classroom, tamo aí para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Eu vou parar de compartilhar para me despedir de vocês. Então, galera, é isso. Que aula maravilhosa, né? Falar das plantas, não tem coisa melhor. Beleza, galera? Então é isso, ó. Tamo junto. Um grande abraço a todos, um beijo. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho de plantas, tá? Toda aula vai ter uma história muito maneira de plantas que vocês vão ficar assim, cara, surreal, como é que as plantas fazem isso. Valeu, turma. Beijo. Tudo nosso. Valeu, galera. Tamo junto.